O impacto da recessão no mercado automobilístico brasileiro na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe Antônio Megali, presidente da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Obrigada por sua entrevista. Que os tempos estão difíceis, não há quem conteste. Eu quero começar ouvindo, para o seu setor, o que é que os números estão indicando, os números da economia, em termos de perspectivas futuras. Bom, primeiro é um prazer estar participando aqui com você, Maria Lídia, é um prazer estar falando com seus telespectadores. Bom, o nosso setor, como vários outros, estão sofrendo essa crise sem precedentes. É o terceiro ano que a gente está enfrentando uma redução substancial do mercado. Devemos terminar 2016, mais ou menos, com um mercado de 2.050.000 veículos, mais ou menos em linha com as previsões que tínhamos, que é uma queda de quase 20% em relação ao ano passado. Terceiro ano de queda é uma situação bastante complexa, né? Uma capacidade ociosa grande. Mas nós começamos a ver alguns sinais já de recuperação, sempre os últimos meses do ano, em geral, tem mostrado um mercado um pouco mais aquecido e a gente acredita que o ano que vem devemos parar de cair, não devemos ter mais uma queda, pelo contrário, a gente está prevendo uma pequena retomada, o que já é um sinal positivo. Bom, essa previsão de uma retomada, entendida como um sinal positivo, tem relação direta com a aprovação da PEC do teto de gastos, com a sinalização, por exemplo, do Copom, de que a partir de janeiro o ritmo da queda de juros poderá ser aumentado, ou algum outro aspecto mais específico? Não, o nosso setor ele vive muito da questão de confiança, né? Confiança do consumidor e também a confiança do empresário nos seus investimentos. A gente acredita que essas medidas que começam a ser tomadas, como a PEC de teto dos gastos, ela é fundamental para começar a mudar o humor, né? Nós acreditamos que 2017, como a gente mencionou, será um crescimento ainda bem leve. E com as últimas informações que a gente está vendo, o começo do ano ainda será com alguma dificuldade, com uma melhoria gradual a partir do segundo semestre. Acredito que à medida que as novas medidas econômicas vão sendo aprovadas, isso vai começando a mudar o humor. E outra, uma redução na taxa de juros de uma forma mais expressiva, ela começa também a beneficiar os financiamentos, começa a baixar o custo dos financiamentos, que é absolutamente vital para o nosso setor, para a recuperação do nosso setor. Eu me lembro que vocês da Anfávia haviam feito uma sugestão ao Banco Central que liberasse os depósitos compulsórios exatamente para ampliar linhas de crédito. No que deu essa sugestão, hein? Então, essa sugestão foi feita num determinado momento, havia um problema de liquidez e ela teve esse papel importante. Hoje a gente está vendo que há uma situação um pouco diferente, né? O consumidor ele está muito reticente em se endividar mais e também os bancos estão sendo bastante seletivos na concessão de crédito, né? Então, a gente acredita que à medida que a economia vai entrando nos eixos de uma forma gradual, isso vai começando a mudar a situação e aí o mercado, que é tão importante, que é um mercado que emprega tanta gente, ele pode começar a recuperar. Bom, historicamente, fim de ano é o momento que tanto produção como venda de automóveis tem assim, um crescimento. Nesse fim de ano de crise, como é que está a produção de veículos e a venda? Melhorou? Nesses últimos 2 meses, como é tradicional, a gente vê sempre um crescimento, né? O mês passado, por exemplo, novembro, nós tivemos uma produção de 213.000 unidades. Foi a primeira vez que a produção passou de 200.000 unidades no ano. É um lado já interessante que já começa a mostrar que há alguma procura. E mês de dezembro, normalmente, é um mercado também aquecido. A gente espera que esse mês a gente chegue também próximo ou até
se a gente tiver um pouco de sorte, que a gente ultrapasse as 200 mil unidades vendidas ou licenciadas, no caso. Que será Mas vocês já estão tendo sinais de que está havendo mais movimento nas concessionárias, está havendo mais movimento nesse sentido? O movimento ainda não é um crescimento importante, mas ele já começa, a realização de negócios mostrou um sinal positivo. A gente veio durante o ano com um nível de emplacamentos de veículos diário na ordem de 7.500 a 8.000, e nesse mês de dezembro especificamente, no acumulado do mês, já passamos dos 9.000 veículos por dia. O que, se continuar até o final do ano, nesse ritmo, nós vamos ter realmente um mercado acima de 200 mil unidades, o que seria positivo. E os esforços para a exportação, para a abertura de novos mercados, no que tem resultado? Esse é um lado bastante positivo que a gente pode falar. Esse ano, até agora, nós já tivemos um crescimento nas exportações em torno de 23%. É o que está segurando mais? Está ajudando, vamos dizer assim. Hoje há uma capacidade ociosa muito grande no setor. O setor tem uma capacidade de produção próximo das 5 milhões de unidades e nós vamos terminar o ano com 2 milhões. Então tem uma capacidade ociosa muito grande. Mas vamos também conseguir exportar mais de 500 mil unidades, essa é a nossa expectativa. O que tem ajudado? Tem havido um esforço grande da gente avançar em acordos comerciais ou pelo menos aperfeiçoá-los, primeiramente na América Latina, mas também começamos a ver outros continentes. União Europeia? União Europeia é uma discussão mais complexa. Há um movimento no Mercosul de se conversar de uma forma mais importante com a União Europeia. Já as negociações estão em andamento, algumas trocas de ofertas, mas nós achamos que isso é uma negociação de mais longo prazo. Que peso que tem os carros estrangeiros em termos de concorrência com o produto nacional? Bom, o carro importado ele sempre tem um aspecto positivo, porque ele principalmente nos segmentos de preço mais elevado, eles trazem algumas inovações tecnológicas que acabam inspirando e acabam virando comum nos veículos aqui colocados no Brasil. Hoje, o mercado de importados ele responde mais ou menos por 13% de todos os veículos vendidos aqui no Brasil. Significa que a parte de produção local ainda é bastante significativa. E como é que na Anfávia vocês avaliam a chegada dos carros chineses? Vocês assustam com isso? Não, praticamente não assustamos. Eu acho que o mercado brasileiro já por si só é um dos mais que tem o maior nível de concorrência do mundo. Então, um a mais, o outro não vai fazer muita diferença. Hoje nós temos aqui, talvez o Brasil seja um dos países que tem a maior quantidade de marcas instaladas e a gente não está vendo um avanço muito importante desses veículos, por enquanto, pelo menos, desses veículos que vêm da China. Há um nível de concorrência muito grande, há um nível de escolha do cliente, que é um lado positivo. Hoje nós temos em oferta no Brasil acima de 2.000 modelos diferentes. Isso oferece uma condição de escolha para o cliente. Então, eu acho que o que é importante é a gente trabalhar forte na melhoria da competitividade nacional. A gente tem que olhar num foco, uma visão de mais longo prazo, como que a gente pode melhorar a competitividade do que a gente produz no Brasil, do que a gente desenvolve no Brasil, porque essa é a única forma da gente enfrentar o mercado local, o mercado não só local, mas o mercado global, que tem que ser a nossa meta final. Bom, eu tenho certeza que quem está nos vendo agora quer saber se esse otimismo que está sendo expressado aqui, esse olhar com esperança para o próximo ano, significa que a sangria do desemprego vá parar. O setor automobilístico demitiu milhares de trabalhadores com um efeito demolidor para todos aqueles que estão no seu entorno, setor de autopeças, concessionárias. E para o ano que vem, acredita que ainda vai haver muito desemprego? Bom, a questão de emprego no setor é uma questão importantíssima e a gente se preocupa enormemente com isso, né? A gente sabe que o setor automotivo é uma cadeia longa que tem empregos de qualidade e quando a gente fecha
posições de trabalho muito nos preocupa. A gente acredita que ainda deve ter algum ajuste no começo do ano, algumas ajuste empresas... quer dizer algum desemprego? Algumas empresas já começam a contratar e outras estão ainda fazendo seu ajuste, desligando, né? Isso é uma acomodação do mercado em função da variação de vendas entre marcas, né? Uma está um pouco mais forte, outra não. Mas a gente acredita que já está diminuindo. Por exemplo, nós tínhamos há 2, 3 meses atrás, nós tínhamos 27 mil trabalhadores em regimes ou do PPE, que é o Programa de Proteção ao Emprego, ou em layoff. Esse número já reduziu para 7 mil, então já mostra uma certa estabilização nessa questão de emprego. Se o mercado retomar, a situação melhora. Existe uma perspectiva positiva, portanto. Sim, existe uma perspectiva porque nós devemos, o ano que parar de cair, e começar a crescer a partir de 2017. Muito obrigada por sua entrevista, por suas importantes informações. Uma boa noite, obrigada. Boa noite, muito obrigado.